A religiosidade, ela mostra um Deus legalista, muitas vezes carrasco, um Deus até muito sério, né? Mas o Deus que eu sirvo, que se apresentou a mim, o Deus que eu conheci, que mudou a minha vida de fato e que de fato me fez viver milagres e que de fato tudo o que ele tem me prometido tem se cumprido diante dos meus olhos e diante daqueles que me acompanham, ele não é igual o Deus que os religiosos pregam. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, ele é um Deus que escreve histórias de amor. Ele se preocupa com os nossos sentimentos, ele se preocupa com os nossos desejos, se preocupa com os nossos sonhos, ele se preocupa com o nosso emocional e ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Eu acredito que a nossa alegria gera alegria em Deus. A nossa tristeza não gera alegria em Deus, porque na palavra do Senhor está escrito que Deus não tem prazer nem mesmo na morte de um ímpio. O prazer de Deus está no arrependimento, porque através do arrependimento nós recebemos vida. E vida nos traz o quê? Nos traz esperança, nos traz alegria. E o pecado nos leva cada vez mais próximos da morte. Deus, ele não tem prazer em ver os filhos dele morrendo. Pelo contrário, Deus, ele tem prazer quando um filho alcança uma vitória, quando um filho alcança uma cura, uma libertação, quando ele supera algo, quando ele cresce, quando ele evolui, quando ele prospera, quando ele se alegra, quando ele adora de todo o coração. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que mudou a minha vida. Ele é um pai, ele é um amigo, que realmente tem prazer em cuidar dos detalhes da nossa vida, porque ele é o autor da vida. E eu acredito que cada um de nós somos protagonistas da nossa própria história, mas existe um autor, e esse autor é Deus. É claro que existe o livre-arbítrio, mas a partir do momento que você fala para Deus, Deus, que seja feita a tua vontade, ele vai interferir no seu livre-arbítrio. Entendeu? Quando você fala para Deus, Deus, eu coloco nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, você está entregando para Deus o seu livre-arbítrio. E esse tema é um tema um pouco polêmico porque causa divisão de opiniões. Algumas pessoas acreditam que Deus não escolhe marido ou esposa. E algumas pessoas acreditam sim que Deus pode escolher uma esposa ou um marido. Como que a gente pode entrar em equilíbrio em um assunto desse? O nosso Deus, ele é rico em diversidade e ele trabalha de várias maneiras na vida das pessoas. As pessoas não vão ter as mesmas histórias. Deus, ele trabalha de maneiras diferentes. Existem pessoas que sim, Deus vai abençoar em um relacionamento, Deus vai dar ali a graça para a pessoa escolher realmente quem ela quer. Ela não vai receber promessa, ela não vai receber sinal, mas simplesmente vai acontecer naturalmente e sim, é o mover de Deus. Na Bíblia fala, no livro de Esther, tudo que aconteceu na vida de Esther, Deus, ele ficou ali no oculto, ele ficou no anonimato, mas ele estava trabalhando, ele estava se movendo. Em nenhum momento mostra no livro de Esther algum profeta falando alguma profecia, alguém tendo alguma experiência sobrenatural com Deus, de Deus aparecer, de algum anjo aparecer. Não, foi um povo que simplesmente fez tudo pela fé, fez tudo pela obediência à palavra que eles seguiam naquele tempo, que era o Antigo Testamento. Então eles honraram a fé deles, eles lutaram pela fé deles, eles não se dobraram a outros deuses, eles se mantiveram ali fiéis a Deus, mesmo que Deus estava ali de maneira oculta, no anonimato, mas ele estava trabalhando. Ele trabalhou ali. Então, existem situações na vida de muitas pessoas que essas pessoas não vão ter promessas ou profecias ou visões ou sonhos, não vai ter sinais e as coisas simplesmente vão acontecer de forma natural, mas é o trabalhar de Deus. Tem a mãozinha de Deus ali, só que ele não aparece, né? Ele fica ali nos bastidores, ele fica ali escondidinho, tá? E agora, existem situações que Deus faz questão de se revelar. Existem situações que é o próprio Deus que fala. Tipo, vai acontecer isso, isso e isso na tua vida. Você vai se casar com tal pessoa? Sim, acontece. Não é com todo mundo, mas existem situações que Deus revela para uma pessoa, o futuro marido, a futura esposa, né? Eu já tive amigas evangélicas que Deus mostrou o marido e foi prova, foi luta, viu, gente? Assim, não foi fácil não, tá?
Mas aconteceu e hoje estão casadas com a pessoa que Deus mostrou. E no meu caso, Deus, ele mostrou para mim o meu marido quando eu era criança. Detalhe, eu não era evangélica, eu nem ia pra igreja, eu era uma criança, eu não conhecia a Bíblia, não entendia nada sobre espiritualidade, mas eu sonhei com o meu marido quando eu era criança. E esse sonho marcou muito a minha infância, porque eu lembro desse sonho até hoje. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, por aí, 6 anos, eu não me lembro agora perfeitamente, mas era em torno dessa idade, porque eu me lembro. Eu sonhei, nesse sonho eu estava adulta e eu estava muito feliz, abraçada com o meu marido, e ele me rodava. E no sonho eu vi ele de costas. Ele era mais alto que eu, da pele branca, o cabelo dele era preto e curto. E assim, eu vi ele perfeitamente de costas. E foi esse único sonho que eu tive quando eu era criança, e eu guardei no fundo do meu coração. Foi um sonho maravilhoso, eu acordei super feliz. Hoje eu sou mulher, mas vamos falar da minha fase menina. Eu sempre fui muito romântica. Cresci com a minha mãe, as minhas tias, escutando muita música romântica, assistindo muito filme romântico. Muitas vezes parte da sua personalidade está ligado à maneira que você foi criada. Eu não fui criada com aquele sentimento de frieza em relação ao amor, né? Isso eu creio que aflorou em mim um lado mais romântico. Por mais que eu vi ali o casamento das minhas tias, da minha mãe, da minha avó, todos destruídos, eu tinha o sonho de casar quando eu era criança. Depois que eu tive esse sonho, eu fiquei tão maravilhada com esse sonho que eu me desenhei de noivinha e eu coloquei o meu marido do meu lado. Essa agendinha, guardei, ficou velha. Minha mãe pegou essa agendinha e jogou no lixo. Passando-se algumas semanas, o meu pai, que era catador de lata, meu pai às vezes ia no lixão. Ele era separado da minha mãe, mentiu pra minha mãe falando que ia me levar no shopping, mas na verdade ele me levou pro lixão pra ajudar ele a catar lata. E ali no meio do lixão, gente, eu reencontrei a minha agendinha, que eu fiquei muito triste quando minha mãe tinha jogado fora, porque a minha mãe não sabia, né, que eu ainda gostava, que eu ia manter guardado aquela agendinha. Mas hoje eu acredito que isso foi um sinal de Deus para minha vida. Porque eu sonhei que eu era casada, que eu estava muito feliz. Eu desenhei, eu fiz aquele desenho profético. Eu era uma criança, gente. Eu acredito que eu tinha uns 8, 9 anos. E aquele sonho foi pro lixão. E de repente, depois de algumas semanas, eu reencontrei aquela agenda. No tempo, eu não entendi nada. Hoje, para mim, eu entendo tudo o que aconteceu. Que ali era um sinal do que ia acontecer na minha vida. O sonho de me casar, o sonho de viver um amor, o sonho de viver um romance, uma hora ia pro lixão. Mas Deus ia resgatar, Deus ia restaurar esse sonho na minha vida. Existe predestinação? Para algumas pessoas, acredito que sim, tá? Mas na minha vida, eu acredito que houve sim uma predestinação da parte de Deus. Eu acredito que Deus permitiu eu passar por tudo que eu passei, mas ao mesmo tempo, já estava destinado? Porque o meu sonho de me casar foi pro lixão e de repente houve uma restauração. Então eu já estava destinada realmente pro lixão do pecado e ser resgatada e ter os meus sonhos restaurados? Tudo é possível. Amém?